prezadas crianças, nascidas e por nascer, prezada mãe, prezada irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, segundo domingo da Páscoa, festa da Divina Misericórdia, a oração coleta nos traz as seguintes palavras: que nós entendamos o batismo que nos lavou, o Espírito que nos regenerou e o sangue que nos redimiu. Como foi que a misericórdia de Deus entrou no mundo? Pelo sangue de Cristo que nos redimiu. Mas este sangue, preço da nossa redenção, mereceu para nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo desce sobre nós quando é derramada a água sobre a nossa cabeça. O batismo nos lava, o Espírito Santo nos dá vida nova e o sangue nos redime. A figura de Jesus misericordioso traz um raio vermelho e um raio branco saindo do peito de Jesus, simbolizando a água e o sangue que jorraram do seu coração quando foi perfurado pela lança. O sangue representa a vida e a água representa a purificação. O sangue representa a Eucaristia, a água representa o batismo. Batismo e Eucaristia são os sacramentos que fazem a Igreja. A Igreja nasceu do lado adormecido de Jesus na cruz, assim como Eva teve sua origem do lado de Adão adormecido. No dia de hoje, vamos exaltar a misericórdia de Deus, que é tão grande quanto o próprio Deus e tão antiga como Ele. A sua misericórdia é eterna. Deus amou tanto o mundo que enviou seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A misericórdia de Deus por nós exige que nós sejamos misericordiosos uns com os outros. Na primeira leitura, Atos dos Apóstolos, os cristãos tinham tudo em comum. Ninguém dizia ser sua qualquer coisa que possuía. E não havia necessitados entre eles, pois todos que possuíam terras ou casas, o que faziam? Vendiam-nas, levavam o dinheiro até os pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. A misericórdia se traduz em atos, e um dos atos de misericórdia é a esmola. Nem todos são chamados a viver esta pobreza efetiva, em que nós não podemos possuir nada. Alguns sim, os que entram na vida religiosa. Mas todos nós somos chamados a ser generosos para com o próximo e a socorrê-los. O Salmo 117, que nós lemos em seguida, canta a misericórdia de Deus. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Quem deve cantar? Todo mundo deve cantar a misericórdia de Deus. A casa de Israel, quer dizer, o povo, os israelitas. Agora eu diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão, quem é a casa de Arão? São os levitas, os sacerdotes. Agora eu diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor, quem são eles? São aqueles que não são judeus, mas têm simpatia pelo judaísmo, os tementes de Deus, os adoradores de Deus. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. A mão direita significa a mão que tem força, que tem poder. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. As maravilhas que nós cantamos hoje foram a morte e a ressurreição de Jesus após 3 dias. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Esta frase se aplica a Cristo ressuscitado. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Cristo foi provado severamente, mas não foi abandonado à morte. Ele ressuscitou ao 3º dia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. A pedra que os construtores rejeitaram foi Jesus. E Ele se tornou a pedra angular da Igreja, o novo Israel, o novo povo de Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este dia é o dia em que o Senhor usou de misericórdia para conosco. A segunda leitura fala do amor que nós devemos ter para com o próximo. Por quê? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu.
A fé nos faz filhos de Deus, em união com o único Filho de Deus. E quem ama a Deus tem que amar os filhos dele. Nós precisamos amar uns aos outros. Os mandamentos não são pesados. Todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pela nossa fé nós vencemos o mundo e nós somos chamados a praticar a caridade, porque nós enxergamos em cada próximo um filho de Deus como nós. Quem é o vencedor do mundo? A não ser aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. São João insiste muitas vezes, nós devemos crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio na carne, que ele se fez carne, que ele habitou entre nós. Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. Água, sangue, falta um terceiro elemento, o Espírito. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. A água é o batismo que nos lavou. O sangue é o preço que nos redimiu. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que atesta, que dá testemunho de Cristo, morto e ressuscitado. A figura que nós temos da Divina Misericórdia, ou Jesus Misericordioso, foi pintada por ordem de Jesus. Santa Faustina teve que providenciar um pintor para esta imagem. E quando terminou a pintura, ela ficou decepcionada. Quem poderá pintar-vos tão belo quanto sois? Mas Jesus disse, não está na beleza da imagem, mas na minha graça, os frutos que eu pretendo trazer aos homens. Eu ofereço aos homens um recipiente, onde poderão encontrar graça no trono da misericórdia. Este recipiente é esta imagem e esta inscrição. Jesus, eu confio em vós. Ao falar da sua misericórdia, Jesus também falou que desejava fazer uma festa da sua misericórdia. E que nesta festa seriam perdoadas não apenas as culpas, mas também os castigos, as penas temporais devidas aos pecados. E Jesus desejava que esta festa fosse celebrada no segundo domingo de Páscoa. O Papa São João Paulo II lutou para que a devoção à Divina Misericórdia fosse aprovada pela Santa Sé, quando ele ainda era cardeal. E quando ele foi eleito Papa, ele fez uma encíclica sobre a Divina Misericórdia, Vives in Misericordia. Ele canonizou a irmã Faustina e também instituiu a festa da Divina Misericórdia. Hoje, no Missal, se lê segundo domingo da Páscoa, ou Festa da Divina Misericórdia. Assim, cumpriu-se a vontade de Jesus. E também o Papa, por meio da penitenciaria apostólica, concedeu indulgência plenária a qualquer um que neste dia fizesse alguma devoção à misericórdia divina. Isso porque é desejo de nosso Senhor hoje abrir as comportas do céu para derramar sobre a terra a sua misericórdia. Esta festa de hoje foi preparada por uma novena que começou na Sexta-feira Santa e terminou ontem, sábado da oitava da Páscoa. Hoje é o coroamento desta novena. Hoje é a hora de nós pedirmos muitas coisas com confiança para alcançarmos o que pedimos. Mas também é hora de nós lembrarmos, ninguém pode desejar misericórdia para si se não é misericordioso para com os outros. E Jesus exortou severamente a Santa Faustina que ela deveria ser um exemplo em praticar obras de misericórdia. O Evangelho de hoje traz Nosso Senhor aparecendo aos discípulos no domingo da ressurreição e dizendo, a paz esteja convosco. A paz é o presente de Páscoa. Depois Jesus mostrou as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Para que mostrar as feridas na mão e no lado? Para dizer, sou eu mesmo. Não é um outro Jesus, não. É aquele que ressuscitou. Aqui está o meu machucado. Novamente, Jesus disse, a paz esteja convosco. A paz é o presente de Páscoa de Jesus. Depois de dizer isso, Jesus disse, como o Pai me enviou, também eu vos envio. O Pai enviou a mim. Agora eu envio a vós. Então Jesus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Quer dizer, se o pecado é a morte da alma, se o pecador em pecado mortal
está morto, quem é que vai ressuscitar tal pessoa? O Espírito Santo, que dá vida. Por isso os apóstolos receberam de Jesus o poder de comunicar a vida a quem está morto pelo pecado. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes serão retidos. Ou seja, aqueles a quem vós não perdoardes, porque encontrar naquele penitente falta de arrependimento, falta de propósito, falta de disposição para evitar as ocasiões próximas de pecar, se vós não perdoardes, os pecados não serão perdoados. Então Jesus instituiu nesta tarde da ressurreição o sacramento da penitência, em que o Padre, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. E este sacramento é o sacramento da misericórdia, porque Deus perdoa qualquer pecado, desde que estejamos arrependidos e com o propósito de não pecar mais. Ora, havia um dos 12, chamado Tomé, que não estava no lugar, quando Jesus apareceu a eles e mostrou as chagas e o seu peito ferido. E Tomé não quis acreditar nos outros. Embora os outros dissessem, nós vimos o Senhor, Tomé foi incrédulo, foi sem fé. Ele teimou e disse, eu só acreditarei se eu vir Jesus e colocar as minhas mãos no buraco das chagas dele, das mãos e do peito. 8 dias depois, hoje, segundo domingo após a ressurreição, Jesus apareceu de novo. E desta vez, Tomé estava presente. Então Jesus novamente disse, a paz esteja convosco. E depois chamou, vem cá, Tomé, vem cá. Coloca a sua mão aqui nas minhas chagas. Coloca o teu dedo aqui no meu lado. E não sejas incrédulo, Tomé, mas fiel. Aí Tomé se ajoelhou diante dele e disse, meu Senhor e meu Deus. Tomé fez um ato de fé, mas ele só creu depois que ele apalpou Jesus e viu Jesus. Então Jesus respondeu, acreditaste porque me viste? Felizes aqueles que não viram e creram. Nós não vemos Jesus, mas nós cremos. Por isso nós somos mais felizes do que São Tomé. São Tomé precisou ver, precisou apalpar para acreditar. Nós não vemos nada. Na hóstia consagrada, que é Jesus, nós só vemos pão. No vinho consagrado, que é Jesus, nós só vemos vinho. Mas, tanto em uma espécie como na outra, está presente Jesus inteiro. E se nós cremos sem termos vistos, nós somos felizes. Quando o padre vai absolver alguém no sacramento da penitência, ele usa essa fórmula. Deus Pai de misericórdia, primeira pessoa, que pela morte e ressurreição de seu Filho, segunda pessoa, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo, terceira pessoa, para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. O que a confissão nos traz? O perdão e a paz. Depois o Padre diz, e eu te absolvo de teus pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quem se confessa, recebe o perdão dos seus pecados e fica em paz. E esse é o desejo de Jesus, que nós tenhamos paz. Não é a paz que o mundo traz, é a paz que Ele traz. A paz que Ele traz, o mundo não pode dar e nem pode tirar. É uma paz interior. Hoje, então, vamos agradecer muito ao Pai por ter enviado seu Filho ao mundo, por nossa causa, para nossa salvação. Vamos agradecer ao Filho por ter morrido por nós, em nosso favor e em nosso lugar, derramando seu sangue por nossa causa. Vamos agradecer ao Espírito Santo, que foi derramado em nossos corações pelo batismo e em cada um dos sacramentos, especialmente no sacramento da penitência, que é a segunda tábua de salvação após o batismo. E vamos fazer o propósito neste domingo. Vou praticar obras de misericórdia. Um dos motivos pelos quais o domingo é dia de não trabalhar é para nós termos tempo livre para nos dedicarmos às obras de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. É possível pecar de duas maneiras quanto à misericórdia de Deus. Uma delas é desesperar-se da própria salvação, como fez Judas Iscariotes, que se suicidou e não quis sequer pedir perdão. Outra delas é confiar que se pode pecar à vontade, que depois Jesus vai me perdoar. Este é o pecado de presunção.
Excluindo esses dois pecados, a presunção de se salvar sem merecimentos e o desespero da própria salvação, confiemos na misericórdia de Deus e ela nos será dada. Quanto mais confiarmos, mais nós receberemos. Assim disse Jesus à irmã Faustina. Que Maria Santíssima, que é a Mãe da Misericórdia, e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.